Olá, muito bem-vindo a todos a mais um Falando Sobre. Esse vídeo vai ser dedicado a algumas perguntas que me fizeram através do e-mail, algumas pessoas que estão acompanhando o canal e aquelas que estão assistindo aos vídeos. Também acompanham, não estão inscritos, mas estão acompanhando também. Maravilhoso! Quero começar agradecendo a pergunta, ou as perguntas. Vou respondendo conforme for passando os vídeos, porque chegou algumas. Um vídeo só não comporta eu responder todas elas. Então eu vou responder as duas que chegaram primeiro, tá? Não foi por relevância de conteúdo, nem nada desse tipo. Conforme eu for postando os outros vídeos, eu vou abordando essas outras perguntas. Eu vou inseri-la dentro do assunto para que eu possa responder a todos. Não deixar ninguém sem responder. Vamos lá. Essa pessoa me pergunta para mim o porquê eu faço tão poucas citações de autores. Então, vamos lá. A intenção do canal, a minha intenção para esses conteúdos que eu estou postando, abranger um público diversificado. Há pessoas que estudam certos assuntos, outras não estudam, outras já têm mais um aprofundamento em, vamos imaginar assim, na área de humanas, outros na área de filosofia, outros não têm esse aprofundamento que algumas outras pessoas têm. Mas todos têm a capacidade, tá? Vou deixar bem claro aqui. Se a pessoa quiser se aprofundar em química, ela pode. Se ela quiser se aprofundar em biologia, ela também pode. Porém, como o público que eu quero atingir é diversificado, o que ocorre? Se eu ficar, às vezes, citando autores ou falando sobre certas teorias, tem pessoas que não vão entender nada. Pessoas que vão falar assim, nossa, o que ele está falando? Então tem esse porém também. Então o que eu tento nos vídeos que eu estou fazendo? Eu tento ser o mais simples possível, ter uma linguagem simples para que atinja todos. Porque você imagina se a pessoa chega no médico, o médico fica lá falando aquelas linguagens técnicas sobre células, sobre o efeito no sistema límbico, e, enfim, um monte de questões. A pessoa não vai entender. Então o médico ele tem que traduzir essa linguagem para a pessoa. Isso não quer dizer que ele não saiba. Que é complicado ele usar uma linguagem médica para um paciente leigo, que não tem nenhum tipo de aprofundamento na medicina, na área da medicina. É a mesma coisa o canal. Ele trata sobre saúde mental, psicologia, filosofia, sim, essa é a intenção. Porém, se eu usar linguagem ou se eu ficar citando autores, às vezes a pessoa nem tem conhecimento desses autores. Mas é claro, é meu dever, né? Acho bem interessante que eu coloque lá embaixo na descrição os autores, o nome, porque eles são minha base. Eu ainda os estudo. Através dessas leituras que eu fui fazendo, em que eu fui acompanhando, que eu fui me aprofundando, é que minha visão de mundo foi se alterando, minha percepção foi se alterando. Porém, claro que tudo o que eu estou dizendo é uma experiência minha. É devido a uma perspectiva que eu tenho de mundo. Então, assim, eu gosto de fazer o conteúdo como? Bem original. Tem as questões do que esses autores me ajudaram? Ajudaram. Eu tenho a base minha, veio deles. Porém, a experiência de vida é minha. Tem alguns momentos que eu vou citar, sim. E também deixarei na descrição, caso você queira se aprofundar e se interar sobre esse assunto. É muito importante. Porque senão eu falo sobre um autor aqui, as pessoas nunca leram, e o que acontece? Eu posso falar que o cara falou que é para você comer banana todo dia. É um exemplo, tá? E você vai acreditar porque você não leu isso. Você nem sabe se está ali ou não. A citação é muito importante, porém, acompanhada do quê? Do acompanhamento de quem assiste. Isso também é muito interessante. Senão eu falo, vamos imaginar uma pessoa que não entende sobre figuras geométricas. Se um cidadão chega para ele e fala assim, olha, tá vendo isso aqui é uma bola. E é um triângulo, como a pessoa não tem contato com figuras geométricas, ele vai acreditar que o triângulo é uma bola. Então, o importante é o quê? Vocês lerem, pesquisar, tirar a própria conclusão de vocês. Terem a vossa própria perspectiva do assunto. Isso é muito interessante. Ainda porque eu estou falando que eu estou totalmente correto. Ou eu posso estar equivocado também. Minha interpretação que eu fiz sobre aquele autor pode estar errada. Acontece. Acontece muito isso. Porém, por isso que é interessante o quê? Vocês se responsabilizarem com as vossas próprias conclusões. E pesquisar. Ver ali, pesquisar artigo, ver se realmente é aquilo que... Olha, fulano ele falou no vídeo dele isso sobre tal autor. Vai, leia, pesquise, vê se é realmente isso. Senão é o que acontece, né? Hoje a gente vê muito no Brasil
Então a pessoa bate aquele contrato cheio de cláusulas e a pessoa assina sem ler. No fim das contas, você pode fazer a atribuição da responsabilidade a essa pessoa que te bateu o contrato. Só que não vai resolver. Foi você que assinou. Dentro, judicialmente, nas leis brasileiras, você é responsável por aquilo. Você assinou aquilo. O juiz entende que, quando você assina um papel, ele entende que você minimamente leu aquilo. E não adianta você chegar para o juiz e falar assim, juiz, eu não li. Enfim, o juiz vai olhar para você e falar assim, filha, o bonde passou. Enfim, você vai ter que cumprir aquele contrato ou rescindir e pagar a multa. Aí fica a seu critério. E a mesma coisa da informação, do que é passado dentro dos vídeos, dos canais que estão por aí. Pesquise, olhe, tire a sua própria conclusão. Porque não adianta às vezes você atribuir e falar assim, porque o fulano falou e você foi e fez, enfim. Quem vai ter a consequência dessa decisão de ter feito é você mesmo. Às vezes a pessoa passa uma dieta lá num canal ali, ou numa revista, enfim, na televisão. Aí a pessoa vai lá e faz e acaba não dando certo, ela se prejudica. Aí não adianta você atribuir isso a essas pessoas, que não vai resolver nada, você vai sofrer a consequência. Vocês percebem? Então, farei citações sim, respondendo a uma pergunta, mas é bem pouco. Eu tentar atingir um público diversificado. Porém, nada impede de vocês lerem, de vocês pesquisarem. Isso é muito importante. Não é porque eu estou falando, que eu estudei, que vocês têm de comprar a ideia. De modo algum. De modo algum. Seja quem for. Vou deixar bem reforçado aqui. Seja quem for. Porque depois não adianta você atribuir a culpa à pessoa. Você atribuir o que você fez, porque fulano falou, não vai resolver, você vai passar as consequências, é você que vai, você entende? É a mesma coisa, vamos pegar aqui um exemplo bem clássico de um dos governantes esse tempo atrás, que devido à pandemia ele dizia que ia trabalhar, enfim, esse monte de questões. Porém assim, as pessoas tiveram lá suas razões, porém assim, você não era obrigado a fazer nada do que o outro falou, o outro deixou de falar. Pesquisasse, se inteirasse, pesquisasse quais eram as medidas necessárias para evitar o contágio e você tomar a sua própria decisão, entende? Porque é a tua vida. Agora, você deixar a sua vida a cargo de outros é complicado. Você pode ter consequências aí desastrosas. Aí você fala, mas o fulano falou. Não, mas tudo bem, o fulano falou. Pesquisa, verifica, conclua, pesquise, se responsabilize por você, pelas suas decisões. Entende? Então, claro que a pergunta é bem interessante, tá? Agradeço a pergunta que foi feita. Seja lá qual for as citações que forem feitas, tanto do meu canal como do canal do fulano, do ciclano, pesquisa, se informe. Pode ser que o autor ali, ele está dentro da realidade dele, daquela época, as configurações familiares eram outras, era um outro tempo. Às vezes não vai coincidir exatamente com a realidade que você vive hoje. Então, por isso que toma posse da sua própria vida, das suas próprias decisões, daquilo que você vai fazer, de como você vai agir, qual vai ser as decisões que você vai tomar. Não deixa a cargo de autores, ou de gurus, ou de mestres as suas decisões. Seja você a pessoa, realmente você, escolher aquilo. Porque não muda nada se você faz o que a pessoa fala ou segue e depois a coisa não desanda, se atribuir a ela o que aconteceu, não vai resolver. Você já vai estar sofrendo as consequências. Porém, uma diferença de você querer realmente fazer algo e fazer. Mas deu certo? Não tem problema, tenta de novo. Seja original. Hoje o que vemos hoje por aí são muitos profissionais seguindo uma metodologia. É importante seguir? Tá. Acho perfeito. Porém, a pessoa só vai ficar naquilo. Ela não desenvolve nada. Porque ela tem medo, Enfim, N questões ali. A pessoa vai fazer diversas justificativas. Vai justificar a conduta dela. É importante, sim, um código de ética, regendo, um monte de questões ali. É super importante. Porém, quem não arrisca, como diz aquele ditado, quem não arrisca não petisca. Permanece apenas num estado, numa situação em que você não sai daquilo. Você está seguindo a risco um manual que deu certo para aquele cara, que deu certo para aquela época ou naquele momento. Então, sim, seja original. Tenha originalidade. Se responsabiliza pelas suas produções. Não vai dar certo? Não tem problema. Tenta de novo, tenta outra forma, uma hora dá certo. Mas o importante disso é o quê?
eu saber que eu estou fazendo, ou que eu estou falando, eu assumir isso. Igual, o canal está aí, é uma responsabilidade minha. Eu estou assumindo isso. O que eu estou falando é uma perspectiva minha de vida, de estudos, de comprovações, de experienciações. Então, eu vou falar, porém, eu estaria à frente. Posso fazer citações? Claro, que essas citações sejam feitas. Porém, o conteúdo do canal é minha responsabilidade e eu estou produzindo. E vai ter momentos que eu vou equivocar? Sim. Porém, eu tenho de assumir esses equívocos, tanto em outros vídeos que for fazendo, porque são ensaios. A nossa vida é um ensaio grande. Vamos imaginar aqui quando foi feita a roda, ou quando começou a carroça. Se as pessoas não se arriscassem, fizessem carro a vapor, depois do carro a vapor veio a combustão, hoje está aí o elétrico, nunca sairiam daquilo, ficaria na carroça. Então as pessoas foram ensaiando, foram fazendo, foram errando, foram vivendo, através desses erros, foram se construindo outras coisas, foram necessários. Por isso que dentro da ciência existem os tubos de ensaio, onde as pessoas vão ensaiar alguns acontecimentos, desencadear algumas reações químicas, para saber qual é o resultado. Olha, se eu misturar isso com isso, dá isso, se eu fazer isso, daquilo, outro. Então é necessário o ensaio. A vida é necessário ensaiarmos. E é necessário saber que vamos estar equivocados em muitas coisas. Isso é muito importante. É assumir, ter humildade de reconhecer. Ter humildade de reconhecer que nem sempre acertamos. Porém, é através desses não acertos, é através dessas desconstruções que vem algo legal, que vem algo bacana. Então, se ficarmos presos à ideia de que não podemos falhar ou não podemos errar, nunca vamos ser originais. Nunca vamos ter originalidade. Vamos ficar escondidos atrás de autores, atrás de pessoas, atrás de conceitos. E querendo ou não, cada conceito que vai se passando vai se tornando velho. Precisa ser renovado, precisa ser expandido. Agora, se ficar preso, não tem problema. Se você quiser ficar preso a isso, ou seguir isso, você falar, deu certo para mim, ótimo. Você vai ficar seguindo uma receita de bolo. Então não há inovação, não há... A ciência é isso. A ciência é o quê? A ciência é um grande ensaio. De que cada momento vai se reconhecendo que aquela ideia estava equivocada e precisava ser melhorada. É o cerne da coisa. Nada nasce perfeito. As coisas vão se evoluindo, vão se aperfeiçoando. É como no vídeo passado, esse reconhecimento dessa ignorância. E quando eu reconheço a minha ignorância, eu estou pronto para adquirir conhecimento. Se eu dizer que tá bom, deu, então, enfim, você tá bom para você, mas você não precisa de mais nada. Conforme for passando os vídeos, eu vou respondendo, eu vou acrescentando mais algumas coisas, essas perguntas que sem vocês meu canal não existe. É muito importante que eu responda essas perguntas e eu tento o quê? Abranger e acolher todas elas. Conforme eu for divulgando o vídeo no canal, eu vou respondendo essas perguntas. Eu disse no começo que eu ia responder as duas primeiras, porém eu vi que se estender um pouquinho a mais a resposta. Depois me dê um feedback se essa resposta ficou esclarecedora a você, senão eu vou acrescentando algumas coisas. Porém, a próxima pergunta eu vou responder no próximo vídeo. Um dos inscritos, ou está acompanhando, eu não verifiquei se ele está inscrito ou não, mas o importante é que vocês estão acompanhando, verificando, vendo essas informações. E a pergunta dele é o quê? O que é ansiedade? O que faz a pessoa ser ansiosa? Então, o próximo, eu vou deixar essa pergunta para se responder num vídeo, porque ela também é um pouco extensa, ela demanda um pouco mais de tempo também. Então, fico por aqui e até a próxima.